Bora lá. Pessoal, como eu já comentado nos vídeos anteriores, todas essas linhas do gráfico, eu estou utilizando aqui a Profit Pro, certo? Mas todas essas linhas, elas indicam regiões de preço. Tanto que se eu for para o gráfico aqui diário, ou mudar para o semanal, né? Analisando aqui o input, nessa histórica, haverá muitas linhas, correto? Gráfico de 60, né? As linhas elas vão se encaixando em regiões de preço. Se eu for diminuir o gráfico, vai ser da mesma forma, as linhas não vão ser alteradas, correto? Mas são todas as marcações que eu faço onde o preço ele se encontra. Esse aqui é o estudo que eu faço diariamente, então vamos lá, passando para vocês. Isso aqui, independente se for mercado de input, downput, ações, fundos imobiliários, o que quer que seja, vai ser tudo preço, né? Onde o mercado estava, né? Se eu for pegar uma parte do preço, né? Onde ele estava, aqui nessa linha, onde foi e onde corrigiu, né? Pela análise gráfica, né? Aqui não preciso nem jogar um Fibonacci, eu sempre digo isso, mas é uma região de preço, ele se encontrou, correto? Então fez uma pernada de baixa, fez uma correção que se jogasse o Fibonacci aqui seria 50%, mas se você bater no olho, né, já encontra aqui uma região de preço, aqui outra região de preço, aqui outra região de preço, certo? E aqui ele faz aquele velho acúmulo nessa região, correto? Mas passando para vocês como se eu fosse fazer aqui meu estudo diário, né? Eu sempre gosto de usar pelo gráfico diário, né? O input diário, e passar algumas coisas que eu gosto de fazer que de repente pode ajudar vocês. Que é o que? Eu tenho aqui em cima, certo? E tenho minhas linhas, apenas isso. Então o que é que eu faço? Eu, como costume, eu sempre apago essas linhas. Eu gosto de deixar verde na parte de baixo, com resistência, e a vermelha na parte de baixo. Mas vamos fazendo aqui na prática. O que é que eu faço? Clico no imã, né? Clico aqui nessa linha de resistência, jogo aqui em cima, correto? E jogo, na verdade, errei aqui. Vou voltar aqui, que é o diário. Então é sempre o do dia mais atual. Então, novamente, já está marcado aqui o imã, que eu gosto de pegar nas extremidades. Venho aqui, clico na linha resistência, novamente. Clico aqui na extremidade, ela pega certinho. E na de baixo, o mesmo processo. Desmarco o imã, ok? Clico aqui na linha amarela e vou deixar ela agora em verde. Mesmo processo. Deixo em verde com resistência, aqui referente ao dia. E na de baixo, né, eu gosto de deixar em vermelho, ok? Com uma região de suporte. O que é que eu faço mais? Vocês vão ver que eu tenho linhas pontilhadas, linhas fúcsias, essa linha roxa e uma linha verde pontilhada também. Próximo passo que eu gosto de fazer, eu pego o Fibonacci aqui, coloco nas extremidades, que eu sou um pouco minucioso quanto a isso, então vocês não precisam exatamente colocar aqui o fio da unha, correto? Você pode colocar aqui próximo e tal. Eu sou minucioso, eu gosto de colocar aqui o mais próximo possível. Pronto, pegou nas extremidades. Eu não apago essas linhas, tanto a fúcsia como a verde, eu só faço arrastar. Se eu vejo que eu peguei de uma extremidade do dia até a máxima, eu só vou pegar aqui essa linha roxa e vou arrastar para a região de 50%. Para não deixar o gráfico muito poluído, né, com Fibonacci, com e tudo mais. Então, feito isso, eu venho aqui, deleto o Fibonacci, porque eu já sei que aqui é 50%, a linha verde eu sei que é a extremidade, e a linha vermelha é a extremidade inferior. Aí eu vou diminuir o gráfico agora, vou pedir para o gráfico de 60 para verificar. E agora eu vou explicar para vocês o do porquê de umas linhas brancas seguidas e outras linhas brancas pontilhadas. O que é que eu gosto de fazer? Essas linhas brancas, né, pontilhadas, eu gosto de deixar no gráfico intraday. Como assim intraday? Dentro do gráfico que vai ser operado. Se eu estou fazendo um estudo, que eu mostrei para vocês ali, pegando o gráfico diário, as linhas que estão fora, eu deixo em branco, que são regiões de preço. Eu não apago essas linhas, eu sempre vou acrescentar quando eu encontro uma confluência de preço, correto? E as linhas que estão dentro, vou falar bem básico aqui, entre a linha vermelha e a linha verde, que significa suporte e resistência do dia, né? Mostrar uma vez para vocês, e a linha que eu mostrei aqui puxando o estudo, a extremidade, usando o gráfico diário, extremidade da resistência e extremidade do suporte. Então as linhas que estiverem dentro deste dia, eu gosto de deixar pontilhada, porque ao
a abertura do mercado, eu já vou saber, né, que referência nós estamos fazendo. Ou seja, vejam que aqui eu tenho preço, aqui eu tenho preço, aqui eu tenho preço, aqui eu tenho preço e aqui eu tenho preço, correto? Aqui também eu tenho preço e aqui também eu tenho preço. Então, essas linhas no meio aqui, entre essas extremidades, são regiões de preço, que se o movimento vier com força nessas regiões, ou de baixa ou de alta, eu vou saber que atitude eu vou fazer. E agora eu vou para a próxima, que é o gráfico de 15 minutos, que eu vou mostrar para vocês o do porquê dessa linha aqui, ó. Essa linha pontilhada em verde. Essa linha pontilhada em verde eu gosto de deixar que seria um movimento de inflexão, né, de 15 minutos. Às vezes vai coincidir, já tem uma linha branca, ou vai coincidir de ter a região de 50% aqui, que é a linha roxa, né? Mas eu sempre procuro deixar na região de preço. Mas como? Vou procurar, por exemplo, aqui, nesse momento. Se eu for diminuir o zoom, eu só soltei a linha. Então, eu vejo que eu tenho um preço aqui, tenho um preço aqui, tenho um preço aqui. Se eu for diminuir mais um com essa série histórica, lá atrás eu também tenho um preço, certo? Então, novamente, eu deixo aqui, ó. E se eu for pegar este movimento, né, como tudo é correção e ajuste, aqui daria uma alta, correto? Movimento de expansão. E aqui seria um movimento de correção, ok? Então, eu sempre procuro deixar dentro de uma região de preço. Se for um gráfico de 5, você pode coincidir aqui, deixar no fio da unha, né? Vejamos que se eu for diminuir, aumentar o zoom no caso, eu só coloquei a linha para o gráfico de 15 e vejam, ó, aqui tem regiões de preço que foram definidas e aqui também. Se eu for utilizar o Fibonacci, né, você pode pegar aqui, ó, dessa extremidade para cá, ó, 50%. E isso foi mostrando para vocês a olho nu, que aqui seria uma perna de alta e aqui fez uma perna de correção. Então, se tudo que está dentro do mercado, como um organismo vivo, ele tende a se movimentar em ondas, se eu pegar essa perna e replicar, que foi essa aqui, ele seria mais ou menos aqui, ó, 127, 327, ok? Então, o Fibonacci você pode utilizar para ter uma confluência de informações, mas ao olho nu, eu já sei que aqui seria um movimento de correção dentro de uma perna de 15 minutos, certo? Ele veio daqui, né, bateu na VWAP, corrigiu, subiu, entrou o preço aqui de 127,96, ok? E aí corrigiu novamente até 126, vejam, aqui ó, 126,931. Para seguir a nova tendência, se ele replicar esta perna aqui, seria mais ou menos nesse movimento. E fazendo este movimento aqui, seguindo esta tendência, ele encontraria novamente o preço da testada. E para confirmar, certo? Essa confluência de informações, eu tenho aqui ali em cima, eu tenho a VWAP, correto? Aqui no 127,298, e eu tenho outro preço meu, que foi respeitado se eu for diminuir o zoom, correto? Tem um preço. Então, essa linha pontilhada é um preço, se encontra com a VWAP, e aqui, dependendo do movimento do mercado, eu vou fazer uma operação. Como eu estou no gráfico de 15 minutos, né, se eu for diminuir para o gráfico de 5, no caso, olha os movimentos que são feitos. Então, se ele seguir essa tendência nos 5 minutos, fez esse movimento de alta, corrigiu, encontrou 50% do fibra, e o próximo alvo é aqui, ó, nessa região. E nessa região, eu já tenho região de preço, que aqui eu tenho a VWAP, já tenho um topo anterior testado, tenho outra VWAP aqui, e aqui eu tenho preço, tenho preço, certo? Então, sempre procurem confluência de informações. Pronto, está feito isso no meu gráfico, né? Já foi feito aqui o gráfico das extremidades. Já mostrei para vocês como coloco a linha aqui roxa de 50% dentro do gráfico diário. O que significa essas linhas brancas, pontilhadas, e essas linhas brancas é a parte de fora, onde também são regiões de preço, tá? Preço aqui, aqui eu tenho um ajuste, aqui tem uma VWAP, vou até diminuir o zoom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tudo regiões de preço, do 129,014, certo? E aqui eu tenho VWAP, aí eu tenho preço, aqui eu tenho preço, são topos anteriores, aqui eu tenho preço,
essa região aqui de acúmulo junto com ajuste, e aqui toda essa região. E aqui dentro dessa região eu tenho ajuste, um preço, ajuste, preço, VWAP, ajuste, preço, VWAP, todo o anterior. Então sempre procurem ter uma coincidência nas informações. Pronto, está feito isso. Eu gosto de deixar aqui, já que é série histórica, no input, né? Série histórica do mini índice. Venho para cá, mini índice. Não preciso fazer todo o processo aqui. O que é que eu faço? Clico com o botão direito do mouse no meio do gráfico e venho aqui copiar a série histórica de estudos. Simplesmente isso. E subscrever. Pronto. Feito isso, vejamos. Deixo no gráfico de 15 minutos. Vamos confirmar se está tudo certo. Eu estou no mini índice, série histórica. Mini índice, série histórica. Correto? Como aqui é série histórica, eu gosto de deixar aqui, que é um gráfico maior de 15 minutos, para saber que movimento ele está fazendo. E a parte de operacional, eu vou aqui ou com 5, que eu já deixo aqui no meu gráfico, correto? Ou então, no gráfico de 1 minuto, para ter uma informação, apesar de ter muito ruído nesses gráficos menores, mas se eu for dar um zoom, vai ser o mesmo processo. Seguindo sempre o mesmo padrão. Uma perna de alta, uma perna de correção e uma perna de alta. Se coincidir nessa força, tendo todo esse movimento que vocês estão vendo aqui de expansão, né? Se ele continuar todo esse processo, se ele continuar todo esse processo aqui, ó, que ele vem fazendo, né? Se ele for nessa força compradora até essa região aqui do 127, possa ser que se encontre pessoas vendendo. São tocos anteriores, preços, e eu também tenho uma VWAP, correto? Então todo esse mesmo processo, deixa aqui um gráfico de 5 e está feito. O mesmo processo eu vou fazer agora no mini dólar. Vamos lá, eu estou na série histórica do WDO Food, mesmo processo. Venho para o gráfico diário, mesmo processo. Apago essa linha, apago a linha abaixo, que é referente a suporte, clico no imã, venho para a linha de resistência, jogo aqui em cima, jogo aqui embaixo, feito. Mesmo processo, venho aqui. Você pode achar, nossa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem maneiras mais fáceis de se fazer isso, eu vou mostrar para vocês no final. Mas isso aqui é uma maneira que você pode começar e você pode entender o do porquê que está chegando aqui nesse preço e do porquê dos movimentos. É uma maneira também de você colocar em prática o mesmo processo, da extremidade até a máxima ali, certo? Venho aqui, pego essa linha roxa, jogo no 50%, deixo aqui, apago o Fibonacci, não preciso mais dele, diminuo para o gráfico de 60 minutos, tenho a linha aqui fora pontilhada, eu deixo ela branca, eu não apago minhas linhas, eu não apago jamais. Vejo que tem uma linha branca aqui seguida, eu venho aqui, deixo pontilhada no meio do gráfico, veja, está no meio do gráfico, pronto, está feito. Agora vou pôr de 15 minutos, vou procurar minha linha, olha minha linha aqui, ó, a verde pontilhada. Então qual seria o próximo preço dentro da perna de 15 minutos? Eu posso até diminuir o gráfico aqui, o zoom, vou pegar, clicar nela e vou arrastar. Onde seria mais ou menos aqui este movimento? Posso deixar aqui. Se eu for para o gráfico de 5, você pode até tentar ajustar nessa região, né? Não precisa ser exatamente, mas ó, vejam, tem preço aqui e tem regiões de ajuste, ali, toda essa região, certo? Então eu venho para cá, volto para o gráfico de 15 e eu vejo que neste movimento aqui, pelo gráfico de 15 minutos, ideal, já que ele fez todo esse processo, chegou aqui, ele encontrou preços anteriores, correto? Tem um preço aqui do 5,87, só que qual seria o próximo passo dele fazer? Ele fazer uma correção, seria 50% de FIBO, no mínimo aqui no olho você vê que nós temos preço aqui, olha o acúmulo aqui e olha o acúmulo anterior. Então aqui seria um ponto ideal ele fazer todo esse movimento novamente, ou seja, subiu, fez uma correção, mínimo que poderia vir aqui ou vir aqui no tanto no 64 como no 59, são regiões de preço, e fazer essa nova pernada aqui, replicando, daria mais ou menos ali no 5,105 ao 5,110 ali, no 5,100 no caso, né? 5,100 ao 5,105, apenas replicando esta perna. Fiz o mesmo processo. Vejo que dentro do meu gráfico está tudo ok, não tenho mais linhas para inserir, o gráfico está correto, tenho preços acima que podem ser alcançados. Se eu voltar para o gráfico de 60, ele tem um acúmulo nessa região, e quando denomina acúmulo,
possa ser que aconteça o rompimento, correto? Então, acontecendo esse rompimento, qual seria a próxima perna que ele poderia chegar? É o preço aqui, ó, 5,105. Não é recomendação, apenas regiões de preço que podem ser alcançadas. Se você for para o gráfico diário, ele pode tanto romper os 5,106 como alcançar aqui os 5,136. Como eu estou na série histórica, os preços eles não mudam, continuam aqui, já que o nosso mercado ele tem memória. Então, rompendo os 5,105, próximo alvo que tende a alcançar é o 5,136. E por que o 5,136? Porque aqui, ó, eu vou até pegar aqui no fio da meada, toda essa região, eu tenho preço aqui, eu tenho cúmulos e preços aqui anteriores. Se está feito isso, no gráfico de 60, no gráfico de 15, já ajustei todas as minhas linhas, venho apenas aqui para o gráfico de 5 minutos e faço o mesmo processo. Jogo para o gráfico de 15, já que eu estou no mini dólar, e faço o mesmo processo, copiar a história histórica e subscrever. Vejam que o processo é rápido. E como os contratos eles vencem a cada um mês e outro a cada 2 meses, você não precisa toda vez que renovar o contrato fazer todos os estudos novamente. Você vem para a série histórica, no início mini dólar, e faz todo o processo. Então, no mini dólar está feito, está idêntico ao mini índice, né, o dólar da série histórica e o mini dólar, correto? Deixo um gráfico de 5 e pronto, está feito o meu estudo do mercado futuro. Não vou alongar nesse vídeo, mas esse mesmo estudo serve para tudo. Como eu falei, ações, fundos imobiliários, mercados de forex, tudo lá fora, tudo se move através de preço. Onde estava tudo, deixa eu pegar aqui, tudo nosso mercado hoje é questão de onde estava e onde foi. Ou seja, há um movimento para tudo, né? Ele não se move, no caso, à toa, correto? Porque se de acordo com as ondas elas se movem em tendências, elas precisam seguir a mesma tendência. De alta, corrige, corrige, sobe, sempre fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, se no caso for um movimento de alta, ou caso contrário, né? For aquele, tá difícil aqui hoje, for um movimento contrário, faz o movimento de baixa, cai, corrige, cai, corrige, cai e corrige, sempre fazendo o que? O mesmo processo, topos e fundos descendentes, já que é de baixo, ou topos e fundos ascendentes, se for em uma tendência de alta, certo? Então esse é o meu vídeo que eu deixo para vocês de estudos. Deixe seus comentários, deixe suas críticas, se quiserem alguma coisa mandem. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, mas como eu sempre digo, compartilhando é que a gente se aprende, ok? Um grande abraço a todos.